de teologia. Bom dia, irmãos. Então, estamos aqui hoje para nós explicarmos o fato sobre o que é igreja. O conceito romano, ele defendia que igreja era o local que se construía para reunir as pessoas para ali, segundo as suas ideologias, louvar a Deus. Mas nós sabemos que o conceito romano que então no mundo, conceito universal, e que significa essa palavra católico, traduzido, do latim, universal, significa católico em português, para todos. Fé é para todos, embora que pode acontecer que nem todos participem da fé, ou queiram a fé, ou tenham fé em seus propósitos. O conceito de igreja, eclésia vem do grego, é assembleia, reunião de pessoas, quer em pequenas quantidades ou grandes quantidades. Eclésia, igreja. Nós entendemos que precisamos de um lugar para reunir. A igreja primitiva teve as suas dificuldades, porque ela ainda não estava firmada como direitos nacionais em Roma, ou até mesmo em Israel, ou nas nações circunvizinhas, que eram quase todas dominadas pelo Império Romano. O judaísmo também não queria a igreja nos seus termos. Mas aí eu pergunto, o judaísmo não queria o quê? Uma construção, um prédio que se chamasse igreja nos seus termos? O romano também não queria uma construção, um prédio que se denominasse igreja em seus termos? Sim, a igreja perseguida, a igreja primitiva, segundo o conceito daquela época, não tinha direito de nada. Por um período, Roma foi muito benéfica com os cristãos da igreja primitiva. Mas depois da destruição de Jerusalém, nos anos 70 depois de Cristo, só houve perseguições. E eles perseguiam judeus ou qualquer judeu que levantasse a sua voz, e nós sabemos que a salvação vem dos judeus. Segundo o ser humano formado, segundo o homem formado por Deus no ventre de Maria, Jesus Cristo era um judeu. Os seus apóstolos, todos eram judeus, ou da nação de Israel, porque a salvação vem dos judeus. Ou seria, Jesus anunciou como judeu, homem, entre os judeus, o reino de Deus, e disse a Israel: o reino de Deus é chegado até vós. Mas o conceito judaico diz o reino de Deus para nós na terra, para sermos uma grande nação e cabeça de todas as nações, aonde a planta do nosso pé pisar nós obteremos, é a lei de Moisés. Mas a lei, como diz o Salmo 15, e o Salmo 15 está procurando pessoas perfeitas para entrar no reino do céu. E o Salmo 15, até os dias de hoje,
ele não conseguiu achar na terra, dentre os homens, nascido de mulher, segundo a carne, segundo a vontade do homem, nascido em pecado. O Salmo 15 não conseguiu achar ninguém com aquela justiça. Aí Deus falou, bem, esse salmo precisa ser cumprido. Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz, ressuscitar ao terceiro dia e vir a nós, pecadores, oferecer salvação, perdão e uma morada no céu. Mas nada disso seria sem dificuldade, porque são dois reinos lutando entre si. O reino da terra, o reino das trevas, que se uniram, reino da terra, reino das trevas, contra o reino dos céus. Jesus diz, o Filho do Homem ele não achou nada para declinar a sua cabeça. Deus disse a Davi, que casas me farei, se o céu é o meu trono e a terra escabelo do meu pé? Que casas me edificarei, Davi? Mas Davi queria pelo menos que houvesse um lugar para que ali se manifestasse a glória de Deus. E por hora Deus disse, bem, Salomão vai construir esse lugar onde terá a arca e ali eu manifestarei a minha glória. Vocês não poderão ver a minha face, ninguém pode ver hoje a face de Deus, porque não continuaria vivo, seria desintegrado, porque a luz de Deus é que formou a luz do sol. Todas as luzes que existem, que se espelham pela luz do sol, na terra e no céu desses homens, porque o céu é uma dimensão infinita. Paulo chegou a dizer até o terceiro céu. Então, nessa dimensão infinita do céu, e até chegar ao trono de Deus, nenhum homem pode chegar com este corpo, com essa estrutura. Ele precisa ter um corpo que se adeque ao ambiente celestial. Esse assunto está em 1 de Coríntios, capítulo 15. Teria que ler todo, porque ali há assuntos diversos, até chegar o fim do capítulo para poder entender o que Deus quis dizer. Nós temos então essa questão de um lugar de Deus. O Espírito Santo ele não está procurando habitação feita por homens, habitação feita e que os homens ofereçam de si mesmo, materialmente falando, um lugar para Deus. O próprio Deus, por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra, já encontrou lugar para Deus morar. E não é nas quatro paredes, não é numa construção suntuosa e linda de uma catedral romana, não é numa casinha simples de sapé, não. Hoje Deus habita em nós, Ele habita em nossa mente e Ele rege todos os nossos corpos, os nossos membros interior, facultativo, emocional. Ele disciplina esse corpo, Ele corrige, Ele pode matá-lo, como Ele pode restaurá-lo, Ele pode usá-lo, como não querer usar mais, por seu Espírito estar ali, mas não age, porque a vontade da carne está em ação e o Espírito de Deus ali é entristecido. Mas Deus não sai do seu tempo. É duro ter o Espírito Santo habitando em nós para correção, disciplina e destruição. Porque o Espírito Santo já está habitando em nós, mas para a glória de Deus. A Bíblia diz, dai lugar ao Espírito Santo. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a minha força. Nós vivemos num mundo
totalmente interligados a uso, costumes e conceito de que igreja tem que ser local bonito, tem que ser local bem acabado, tem que ser local onde as pessoas possam estar. Isso tem um certo sentido. As pessoas gostam de uma casa arrumada, de uma casa chique. As pessoas gostam de suntuosidade, beleza. Mas isso não quer dizer que numa casa pobre, humilde e talvez nem muito limpa, podemos falar fisicamente, que Deus não possa habitar no ser humano. Mas aquele ser humano, ainda que humilde, com certeza o Espírito Santo vai dar instrução para dentro da sua casa muito humilde, desapego, não sei, organizar as coisas e vai dar o consolo dele para aquela pessoa viver ali. E se ali não houver condições, a Bíblia diz que Deus não deixa ninguém sem ter um recurso das coisas que Ele criou nessa terra. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Enquanto estamos lutando para a pintura, para a boniteza, ou para ter acesso a instrumentos eletrônicos, então estamos lutando para dominar um púlpito de madeira, enquanto estamos lutando para o espaço das cadeiras estiverem cheias, para que eu possa dizer, olha, eu tenho um público diante de mim, mas se for um gato pingado, eu não gostaria de estar, porque eu quero ter comigo status. Eu perguntei a um ser humano que serve ao Senhor, com certeza serve, vamos ter status lá fora, irmos para as favelas, pelos caminhos, pelos valados, pelas ruas, vamos ter status lá, você pode levar sua câmera e filmar. Ele falou, não, irmão, nesses lugares eles não admitem filmagem. Ih, rapaz, então você não vai ter status. Então você vai ter que ir lá falar de Jesus, mas a mídia não vai mostrar isso, porque não interessa. O seu trabalho do campo, lá fora, com pessoas, não interessa para a mídia. E eu vou dizer mais, não interessa para denominações que estão buscando status, que estão buscando grandes valores, que estão buscando showzinhos. Eu saí daquela denominação porque eu quero show. Show. O show das nossas vidas é o Espírito Santo. O show das nossas vidas é a alegria do Senhor. E vou dizer mais, está triste. O habitante do Senhor, o Espírito Santo, a sua palavra, está triste conosco. Porque vivemos num mundo totalmente diferente de mídias, de shows. Não tem nada demais você cantar bonito, bater sua palma, você tem que cantar bonito, você tem que tocar bonito, porque a nossa vida na terra já é um show. Paulo diz, nós fomos feitos espetáculos nas praças, enquanto apanhávamos havia um grande tumulto de pessoas olhando, se alegrando, ei, mata esses, porque estão perturbando a nossa nação. Iam presos, alguns iam visitar para zombar. Paulo diz, nós somos os espetáculos dessa terra, nós somos o show dessa terra. A igreja está aqui, não é daqui, vai ser levada, mas a igreja, eu, você, e não as paredes, e não os instrumentos, nós somos o show dessa terra e vamos fazer show com as nossas vidas, louvando o Senhor. Ah, mas irmão, eu sou fraco, meu testemunho não é muito bom. Se alguém veio na porta da igreja, não vai entrar. Irmãos, o mau testemunho de Davi tem dado esperança a muitas pessoas. A vida de um homem que viveu em homicídio e furtos e ladroices tem ajudado muitas pessoas. Deus sabe usar tanto o grande valor como um valor que talvez para nós, no nosso conceito de lindeza, não preste.
O ladrão, que não é mais ladrão, que é um remido, que é um servo de Deus, foi o primeiro a entrar no paraíso com Jesus. Todo mundo sabe que a sua vida não era boa. Ele se arrependeu, pediu perdão e o seu ato e a sua ação evangeliza nós até hoje. Paulo, que foi violento, procurando bom testemunho dos judeus, porque era da lei, mas para a igreja ele se tornou um matador. E o testemunho de Paulo, o seu trabalho e a beleza do seu trabalho evangeliza a gente até hoje. Pedro, o bruto, o que você está falando aí? Evangeliza a gente até hoje. A mulher samaritana com 5 maridos, 5 ou mais de 5, não sei, mas é 5. Jesus disse: tiveste, se arrependeu, mudou a sua vida. A gente não tem a história da mulher samaritana, porque a palavra de Deus não ia se ocupar a dar todos os detalhes de uma vida, porque o Espírito Santo pegou no geral vários assuntos e inspirou e nos ilumina a entender a mensagem dos apóstolos para os dias de hoje. Crentes de mau testemunho, Laodiceia, a primeira, a igreja de Coríntios, começou bem, mas quem vai pregar? Quem vai pregar é o Aparecido. Vou para minha casa, quero não. Quem vai pregar? O homem lá que a igreja arrumou. Vou para minha casa. Quem vai pregar? Quem vai pregar hoje é aquele famoso da mídia, aquele homem que prega direito. Ele tem razão no que fala. Você conhece ele, foi convidado, aceitou o convite e vai pregar. Eba! Eu vou. Nossa, a não ser que você tá chique, conseguiu trazer o famoso. As pessoas falam: eu não preciso aparecer para ninguém, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é que busca a ti, que diminua eu e tu cresça, Senhor. João Batista não queria glória. João Batista, Deus reservou ele para o deserto. João Batista, ele é o último profeta da lei, e a lei é rígida. A lei condena, a lei aponta, e apontou aqueles homens que o procuravam com segundas intenções. E a lei disse para eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eles queriam fugir da ira futura, mas não aceitaram quem livra nós da ira futura: o justo juiz, Jesus Cristo. Você não quer ser reconhecido por ninguém? Você é reconhecido, eu sou reconhecido. Você pode ser reconhecido pelo seu mau humor, pela sua falta de compromisso, pelo seu serviço na empresa. Lá você é outro, na sua casa. O Salmo 15 diz que ele está procurando pessoas perfeitas para levar para a glória. O Salmo 15 só encontrou um homem que justifica os pecadores de bom testemunho e mau testemunho: Jesus Cristo, o justo, o poder de Deus. Olha, ainda que eu peque, eu não me envergonho, do Evangelho de Cristo, não. Ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Sim, e eu digo mais. Seu testemunho não é bom, não. Foi achado defeito em ti. Arruma a tua casa, porque eu virei a ti no tempo em que tu não sabes. Isaías vai lá e fala para ele arrumar a casa, porque eu vou buscá-lo. E o rei disse: por favor, não me leve, eu tenho até feito umas coisinhas para o Senhor. E o rei Ezequias
virou para a parede, chorou copiosamente. E Isaías estava no seu caminho. Deus disse: Isaías, ouve a minha voz, volta lá, dá mais 15 anos para aquele homem, pega uma planta que serve para úlcera, passa nas coisas dele, enquanto a planta é passada, eu vou curando. Sua úlcera foi curada, ele foi restituído e viveu mais 15 anos. Mas Deus falou: estou te dando 15 anos, mas o seu reino vai ser tomado, viu? Os caldeus vão tomar, vão visitar, que bonito, e vai levar tudo que tem aí. O rei Nabucodonosor entrou e acabou com o reinado do filho de Ezequias. Mas enquanto Ezequias viveu, permaneceu o seu reinado. Talvez Deus diga: olha, esse lugar que vocês estão reunindo, para mim não dá. Até porque vocês só se reúnem para pior, não para melhor. Tomando a ceia, cada um não temos feito isso aqui, mas tomando a ceia, cada um vem, cada um não vem. Querido, Deus não precisa de ceia, tomando indignamente para nos disciplinar. Hebreus capítulo 13, a Bíblia diz que Deus disciplina e corrige o filho que ama. Eu quero a disciplina de Deus, eu quero a correção de Deus para não ser condenado com o mundo. Lê lá, 1 Coríntios capítulo 11, lê do 23, 22 em diante e pega o termo, não ser condenado com o mundo. Davi diz: feliz é o homem quem Deus está corrigindo. Igreja do São Luís, dizem que não tem mais jeito. Ô igreja do São Luís, você não tem mais jeito. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a sua igreja. Mas São Luís, você não tem mais jeito. Deus quer destruir o local, porque esses conceitos que estão falando são de local. Destrua o local. Eu conheço aqui no Jardim São Luís um local que foi destruído. Só tem um muro. Mas os crentes, e muitos deles, estão bem melhor hoje. E congregando com outros irmãos. Outros não vão nem mais em denominação. Fizeram grupinhos na sua casa e estão louvando ao Senhor. Ah, mas não tem um pastor oficial. Não tem o expert. Não tem o doutor. Não tem o sábio. Meu amigo, entre vocês não tem muito sábio, não. Deus pegou as coisas loucas para confundir as sábias. Entre vocês tem pessoas que não sabem nem ler, nem escrever direito. Mas pasme, Apocalipse diz: bem-aventurados os que leem, os que ouvem e guardam a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. Temos guardado no nosso coração que Jesus voltará? Temos guardado em nossos corações que precisamos confessar as nossas culpas? Temos guardado em nossos corações que quem nos condena tem que saber que toda profecia é inspirada por Deus e proveitosa para o trabalho, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Perfeito nós nunca vamos ser nessa terra, mas perfeito em conhecer o que Deus quer. E não digamos que toda a igreja está imperfeita no seu conhecimento, porque as denominações revelam imperfeições, tantos trabalhos de palha, feno e material consumível pelo fogo. Os trabalhos de prata, ouro, os trabalhos grandes, bonitos para Deus, são poucos, mas lá no final, todavia o tal será salvo. Como? Por meio do fogo. Não, você está pregando aí, você não é pastor. Claro que eu não sou pastor. Você não é pastor? Para certos grupos, eles não te aceitam como pastor. Para certos grupos, as suas obras estão falando até hoje. O seu desejo de grande salário está falando até hoje. O seu desejo de julgar o irmão no Serasa, com o CNPJ, procurando saber se ele tem
boa vida financeira para destruí-lo e persegui-lo? Está falando até hoje. Perfeito em entender o que Deus quer nas Escrituras. E nós podemos perfeitamente entender a vontade de Deus nas Escrituras. Fazemos toda ela? Irmão, sou perfeito dentro das Escrituras, não reconheço o seu pastorado, mas quem disse que o título faz de você um direito de entrar no céu, no reino de Deus, ou ter acesso às pessoas? Você só é pastor para quem quer que você seja pastor. Ai, irmão, não vou trabalhar na igreja porque eu não sei tocar. E lá, a ênfase é o grupo de louvor. Meu amigo, as palmas não é para ficar batendo como show. A palma é bateria, é instrumento. Use a bateria das suas palmas. Eu não gosto de bater palma porque... Mas você vai para o estádio de futebol e quando seu time faz um gol, você... Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho para tirar o cisco do olho do teu irmão. Vem, Moisés, vem pessoas de maus testemunhos, vem pessoas que o Senhor não está vendo nada em você, vem para a correção, vem para a disciplina. Aonde você estiver, Deus corrige a disciplina. Eu não quero isso. Se Deus começar a mexer na minha vida, eu não quero mais saber de nada. Quem não gosta de disciplina é bastardo, não é filho de, conforme João 12. João 12 torna-nos filhos. Mas se você não quer disciplinado por Deus, você está dizendo, vá disciplinar os seus filhos, porque eu não sou filho. Vivo livre, faço o que eu quero, sou dono do meu nariz. Biribiri, biribiri, biribiri. Tchau, irmãos. Até o próximo vídeo do canal Evangelize aqui.